Em 25 de agosto de 1961, após a inesperada renúncia de Jânio Quadros, ministros militares emitiram um comunicado, não aceitando a posse do vice-presidente João Goulart, dizendo que este não deveria tentar retornar ao país, para assumir a presidência da República. Goulart encontrava-se em missão oficial na China, em época de Guerra Fria. Na manhã do dia 25 de agosto, após ter confirmação da renúncia, Brizola, que na época era governador no Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, começou a agir. O Marechal Lott, ao falar em favor da legalidade, foi preso, como também o foram vários oficiais. Com o apoio de alguns coronéis e da população, Brizola iniciou a campanha da legalidade. Na manhã do dia 26, informalmente o país amanheceu em estado de sítio. No dia 27, em Zurique, Jango soube por telefone, através de Brizola, sobre a ameaça de prisão. A campanha da legalidade passou a transmitir no Brasil inteiro e no exterior, mesmo com a tentativa de censura do governo federal, conseguindo simpatia e adesão pública. Mesmo sabendo que contava com a lealdade do Terceiro Exército, que controlava a região sul de nosso país, Jango decidiu fazer escala no Uruguai, só entrando no Brasil, após negociar uma saída política para o imbróglio, que viria a ser a implantação de um sistema parlamentarista. Uma vez negociada a solução, antes de seguir para Brasília, ele primeiro passou em Porto Alegre, onde encontrou-se com Brizola. Ao sair de Montevidéu, foi feita uma operação de despiche, inicialmente informando que a viagem seria feita por terra, quando na verdade a comitiva embarcaria num avião Caravelle, da Varig, no aeroporto da capital uruguaia. A saída foi demorada, com muitas informações desencontradas. Voando todo o tempo com as luzes apagadas, e a uma velocidade que impediria uma eventual interceptação por parte de caças da Força Aérea. Temia-se que o avião em seu percurso fosse abatido por pilotos da aeronáutica, pois os ministros militares ainda não haviam dado nenhuma garantia em relação à chegada de Goulart. O coronel aviador Roberto Baeri, então tenente do 1º Grupamento de Aviação de Caça da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, revelou ter recebido ordens de seu comandante, o tenente-coronel Paulo Costa, para preparar os caças que seriam usados no ataque. Baeri e 3 colegas se recusaram a cumprir a missão e pediram para que não fossem escalados. Disse ele: pedimos que ele não nos escalasse porque entramos nas Forças Armadas para defender a Constituição e não agredi-la. Esse ato causou sua expulsão da aeronáutica 3 anos mais tarde. Visando impedir que os planos golpistas fossem colocados em prática, sargentos e suboficiais de Brasília montaram uma operação, tendo base no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O plano de aliados de Jango era evitar que os demais aeroportos no trajeto conseguissem informações sobre seu plano de voo, além da divulgação de dados meteorológicos falsos sobre a região sul. Nas bases de Porto Alegre e Belém, os soldados prenderam seus superiores e o ataque ao Palácio Piratini foi evitado quando pneus de aviões foram danificados. Na ocasião aconteceu uma reunião entre o presidente interino, Ranieri Mazzilli, e os ministros militares, onde estes foram questionados sobre a operação, mas alegando não ter condições técnicas de conter a ameaça, e que essa não se limitava apenas à possibilidade da aeronave ser abatida durante o voo, mas existindo também a chance de ataque enquanto tentasse pousar em Brasília. O Congresso Nacional se reuniu em caráter extraordinário, e horas depois, o pouso do Caravelle só foi possível com a divulgação de um manifesto, assegurando um desembarque seguro, assinado pelo então ministro da Guerra, Odílio Denis. A viagem atrasou e chegou a ser cancelada 2 vezes. Desde as primeiras horas da manhã, o tumulto em torno do aeroporto já era intenso. A informação de que a posse aconteceria naquele dia agitava a nação. No Rio de Janeiro, a notícia de que o futuro presidente se deslocava para Brasília provocou euforia, com buzinaços nas ruas e chuva de papel picado das janelas comemorando o desfecho da crise política. Todavia, em Porto Alegre, o clima era de preocupação. Inicialmente o Caravelle, preparado cuidadosamente por Rubem Berta, então presidente da Varig. Como não se tinha certeza de que o aeroporto de Brasília apresentaria condições de segurança, a decolagem prevista para as 11h30 foi abortada. Depois de muitos telefonemas, foi assegurado o pouso tranquilo. Autoridades aguardavam desde o início do dia a chegada de Goulart na capital federal. Cerca de 600 soldados do Exército garantiam a segurança da pista em Brasília.
Às 17h30 do dia 5 de setembro, finalmente, o vice-presidente embarcou. Foram retirados alguns assentos, para que pudesse ser transportado mais combustível, para uma eventual emergência. Visando evitar qualquer ataque de caças, o Caravelle voou a uma altitude de 11.100 pés, se mantendo fora do alcance de caças e radares na maior parte de seu percurso, chegando em Brasília às 20h30 do mesmo dia. Em meio a toda a turbulência política, Jango ainda conversou alguns minutos ao telefone com o prefeito de Porto Alegre, Loureiro da Silva. Os dois haviam rompido por divergências internas no PTB, com o prefeito trocando de partido, ingressando no movimento trabalhista renovador. O episódio chamou a atenção da imprensa, pois dois líderes haviam se reaproximado. Naqueles dias conturbados, o deputado gaúcho Rui Ramos foi figura destacada. O jornal Correio do Povo de 30 de agosto de 1961, noticiou que o deputado havia pedido ao presidente da República em exercício, Ranieri Mazzilli, para que prendesse o ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, o principal líder da conspiração golpista. Recebido por muitos políticos e jornalistas, Jango iniciava ali a discussão em torno de nomes que fariam parte de seu ministério, e quem poderia ser o seu primeiro-ministro. Sua posse se deu no dia 7 de setembro de 1961, e seu governo chegou ao fim após o golpe militar, no dia 1º de abril de 1964. Se gostou de nosso conteúdo e deseja contribuir com o crescimento do canal, você pode fazer uma doação clicando no botão Valeu, que tem formato de coração e fica abaixo do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Muito obrigada por ter assistido.